Meus amados irmãos, eu convido a igreja, os irmãos, a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Conforme nós até anunciamos no grupo da igreja, hoje nós começamos uma nova série de exposições no domingo à noite, neste livro, pedindo sempre que Deus possa falar ao nosso coração, nos abençoar. Ageu está no finalzinho do Velho Testamento. Alguns irmãos vão ter dificuldade de achar. Como é um profeta menor, o livro é bem pequeno, tem poucas páginas, a dificuldade fica um pouquinho maior também nesse sentido, não é? Logo depois de Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então é o penúltimo livro do Velho Testamento. Ageu, capítulo 1. O texto para nossa meditação, reflexão nessa noite. Como eu falei, é um livro bem pequeno, são 2 capítulos apenas. Hoje nós estaremos aqui então vendo o capítulo 1, que diz assim: No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Curve a sua cabeça, vamos orar, irmãos, mais uma vez nesse instante. Vou pedir ao presbítero Jorge que, por gentileza, nos eleve a Deus em oração nesse momento. Vamos orar.
Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu preciso fazer aqui uma pequena introdução para nos contextualizar nessa história. O profeta Ageu é o primeiro profeta depois do período do exílio babilônico do povo de Israel. Nesse período nós pensamos o povo de Israel dividido, reino do norte, reino do sul. Nós pensamos em Samaria, reino do norte. Nós pensamos em Judá, de certa forma Jerusalém, mais ao sul. Nós pensamos também no povo de Deus, na família da aliança, vivendo por vários e vários séculos sob o domínio de outros impérios. O povo de Deus, aqui especificamente, conquanto dependendo do império que estivesse governando naquele momento, tinha mais ou menos a autonomia nas suas ações. Nós vamos lembrar do Império Assírio, que domina Israel, principalmente pela região do norte. Depois nós vamos ter o cativeiro babilônico, onde muitos dos judeus, inclusive, são levados à própria capital da Babilônia para ali serem instruídos, não é? Passarem pelo processo de aculturação. O Império Babilônico tinha isso como uma ação fundamental, né? Depois a Babilônia cai e surge o grande Império Persa, talvez um dos mais conhecidos por conta da produção de filmes e tudo mais que nós temos, né? Temos nesse Império Persa alguns reis muito importantes, principalmente aqueles que estavam no início, né? Ciro o Grande, depois seu filho Cambises. Depois nós temos Dario, que é o imperador desse momento histórico aqui, descrito em Ageu. Aí vem Xerxes, segundo os historiadores, com a grande probabilidade, e acredito eu, de ser o Assuero, aquele de Esté, não é? Que nós conhecemos a história de Adarça, não é? Depois vem Artaxerxes e a história segue. Um ponto interessante para que a gente entenda o contexto dessa história. A gente vai entender, talvez, melhor o livro de Ageu, rememorando o livro de Esdras, principalmente o capítulo 1. Lá no capítulo 1 de Esdras, nós encontramos Deus se utilizando de Ciro para cumprir as profecias de Jeremias, para cumprir a sua vontade. E Ciro então baixa um decreto que, a despeito do povo de Israel, dos judeus, dos hebreus, estarem sob o cativeiro dos persas, sob o domínio do Império Persa, Ciro então baixa um decreto autorizando aqueles hebreus, né, o povo de Deus, a família da aliança, para que reconstruísse o seu templo. Templo que havia sido destruído no Império Babilônico, o império anterior ao Império dos Persas, alguns anos anteriores a esse que nós estamos aqui. Quando você pensar em Ageu, pensar nesse texto que nós estamos lendo, você vai pensar no ano 520 antes de Cristo. Essa é a data que a gente vai ter colocado aqui na nossa mente, para nos situarmos historicamente. Então o povo é autorizado a voltar. O decreto de Ciro é um decreto até bastante interessante, porque ele restitui toda a riqueza que havia sido confiscada por Nabucodonosor, pelo Império Babilônico. Ele devolve toda a riqueza. Se vocês lerem lá o primeiro livro de Esdras, vocês vão ver que não é pouca riqueza, muita prata, muito ouro. Afinal de contas, o templo que havia sido destruído, ou o primeiro templo, fora construído por Salomão. A exuberância, a beleza daquele templo era algo que de fato enchia os olhos. Ciro então decreta e dá essa possibilidade. Israel vai, muitos voltam do exílio, não todos, a maioria da classe sacerdotal, com um grande objetivo, com um grande sonho de reconstruir o templo. O templo, meus amados irmãos, tinha um significado todo especial para Israel.
O templo significava a presença de Deus. O templo significava aquele lugar, de fato, onde o nome de Deus era adorado, era glorificado. O templo, inclusive, para alguns, tinha até aquela ideia mística, enquanto o templo estivesse lá, não é? Enquanto a arca da aliança estivesse lá, na cabeça de muitos judeus, eles seriam invencíveis, eles seriam imbatíveis, de modo que quando o templo é destruído, se abate sobre Israel uma tristeza profunda. E agora, finalmente, eles têm a possibilidade de reconstruir. Eles têm a autorização de reconstruir o templo. E eles então voltam a Jerusalém para a empreitada, para a conclusão dessa obra. O problema é que Ciro morre, o seu filho Cambiases então assume por um período muito curto de tempo. E dentro da própria geografia de Israel, partindo mais da turma ali do norte, dos samaritanos, que era, a despeito de serem também israelitas, mas estavam extremamente misturados com os povos pagãos, é levado uma petição a Cambiases para que ele não permitisse que aquele templo fosse reconstruído. Ele então atende essa reivindicação. Por algum momento, então, aquela obra foi paralisada, aquela obra foi parada. Cambiases falece, sobe ao trono Dario, exatamente, e aí eu peço que você volte os seus olhos depois dessa breve introdução, mais uma vez para Ageu. E o texto diz então que no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. É a primeira vez que Deus fala com o seu povo depois do exílio. Por si só, isso já é um momento de muita alegria, e deveria ser um momento de muita alegria para o povo que padece sob o jugo desses impérios pagãos, como fruto, inclusive, da sua desobediência ao nome do Deus vivo e verdadeiro, como fruto de uma ação em que menosprezava muitas vezes o nome do Senhor, como fruto de ações da própria família da aliança, trazendo para os arraiais da família da aliança, do Israel de Deus, práticas pagãs, adoração de divindades pagãs. A gente vai ver isso em todos os livros aqui, todos os profetas, a palavra de Deus sempre chamando a atenção do povo nesse sentido: olha, endireita o teu caminho, endireita o teu caminho, não cede aos deuses pagãos, não cede a essa visão de mundo pagã. O nosso Deus, o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro. Nós não temos outros deuses e não podemos ter outros deuses diante de nós. O povo, então, em todo esse processo de sofrimento, o templo destruído, desagregando aquela nação, tem a possibilidade, portanto, de voltar, mas dentro da própria nação de Israel, ou do povo de Israel, e existem aqueles que se colocam como oposição. Pela primeira vez, então, vem a palavra de Deus para aquele povo, para o seu povo, para o povo escolhido. E a palavra de Deus vem por meio do profeta Ageu, falando para duas lideranças: a liderança política, na figura de Zorobabel, a liderança eclesiástica, religiosa, na figura de Josué. Os dois homens destacados, escolhidos pelo próprio Deus para cumprir aquela função, para cumprir aquela tarefa. E aí, meus amados irmãos, a palavra de Ageu é uma palavra forte e dura para aquele povo, no sentido de que eles se deixaram abater. Eles esqueceram do real objetivo da volta para Jerusalém. Eles se esqueceram da obra que estava diante deles. Parece que eles se esqueceram do decreto de Ciro e da ação de Deus através de Ciro. Eles se esqueceram da vontade de Deus em que o templo fosse reconstruído, não por um capricho. Obviamente, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas esse templo, e a gente vai ver isso nos próximos domingos, talvez com mais ênfase, com mais detalhe,
ele faz parte da revelação de Deus e da história da nossa redenção. É nesse segundo templo, por isso que a glória desse segundo templo haverá de ser maior do que a glória do primeiro templo, que o Senhor Jesus se fará presente. É o processo da redenção, são as profecias de Deus sendo cumpridas ao longo do tempo e da história. Quando nós olhamos e lemos esse texto, é um texto que nos remete a um tempo específico, fala de personagens reais, é um texto que nos coloca no cenário do mundo, de algo que está acontecendo, é um texto que fala da igreja de Cristo ou do povo de Deus. Pensa, igreja, não no contexto apenas do Novo Testamento, mas do povo de Deus, sendo regido pelo próprio Deus no tempo e no espaço. Aqui é Jerusalém, aqui é o ano 520, politicamente Israel sob o poder do Império Persa, mas Deus agindo, Deus falando, Deus instruindo, Deus movendo cada uma dessas peças de acordo com a sua vontade, para que os seus propósitos e objetivos da nossa salvação fossem cumpridos. E eu queria convidar os irmãos a olharmos para esse texto que aparentemente se nos apresenta como um texto mais complexo, como um texto mais difícil, tentando trazer aqui uma ideia um tanto quanto lúdica. Vamos pensar nesse texto como se fosse uma grande cena de teatro, mas não de faz de conta. Numa grande cena de teatro, no seguinte aspecto, que eu queria destacar alguns atos de cada um desses momentos vivenciados e experimentados pelo povo de Deus nesse instante. Veja, meus amados irmãos, Deus havia usado Ciro, um rei poderoso, de um império vasto e poderoso, e a partir desse varão que é usado por Deus, Isaías nos ensina isso, que é a espada de Deus, que é um servo do Deus Altíssimo, quando assim Deus deseja, quando assim Deus quer. Ele usa aquele grande imperador para fazer um decreto, para permitir a volta de Israel a Jerusalém, para permitir que o templo fosse reconstruído, para que as coisas começassem a voltar, vamos dizer assim, para os trilhos. Na primeira intempérie, no primeiro dificuldade, o povo se esquece daquilo que deveria fazer. Então Deus levanta o profeta Ageu. E o profeta Ageu vai falando algumas coisas. E eu queria que nós olhássemos para aquilo que ele fala, para a constatação aqui descrita no texto bíblico, percebendo cada um desses atos, não é? Do povo de Deus, do Israel de Deus, no tempo e no espaço do teatro da vida, da existência, do momento em que eles estavam vivendo. Os irmãos compreenderam, acredito eu, o contexto. Eu me esforcei para que a gente pudesse adentrar no texto e olhar para o texto agora com um pouquinho mais de clareza. Deus levanta Ageu. O povo estava desanimado, o povo estava paralisado, o povo esquecera do compromisso que eles deveriam executar. O povo, mais uma vez, estava distante da vontade de Deus. E aí eu peço que você, mais uma vez, olhe para o texto e acompanhe o primeiro ato aqui descrito, nesse capítulo 1. O verso de número 2 diz assim: assim falava o Senhor dos Exércitos. Este povo diz. O que é que o povo estava dizendo naquele momento? O primeiro ato que eu destaco aqui é o ato da desculpa. O povo estava dizendo o seguinte: veja, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus havia levado aquele povo para aquela realidade, para que eles reconstruíssem o templo. E o que é que esse povo estava fazendo naquele momento? Estavam se colocando diante de Deus com uma desculpa esfarrapada, dizendo: não é tempo ainda, não é momento ainda de reconstruir. É impressionante as similaridades daquilo que acontecia e daquilo que aconteceu em 520 a.C., com aquilo que acontece no teatro da nossa existência ainda nos dias de hoje.
Nos dias de hoje, muitas pessoas ainda estão com esse tipo de desculpa. Ainda não é o tempo. Ainda não é o momento. Ainda não é o momento de me dedicar como eu deveria me dedicar ao trabalho do Senhor. Veja, irmãos, nós estamos diante de um povo que traz uma desculpa esfarrapada, e eu digo que essa desculpa é esfarrapada porque é uma desculpa que prova claramente um erro de interpretação do passado. Eles não estavam atentos às profecias, eles não estavam atentos à palavra de Deus. Eu vou sempre fazer o link aqui com o nosso mundo, com a nossa realidade, com o contexto atual. Talvez nós também nos coloquemos muitas vezes diante de Deus com desculpas esfarrapadas, no que diz respeito ao serviço do Senhor, porque nós não estamos compreendendo, não queremos compreender qual seja a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Nós nos esquecemos, nós não conseguimos interpretar as profecias, nós não conseguimos interpretar a palavra de Deus, ou nós não queremos interpretar a palavra de Deus. Nós vamos ver que esse povo olhava para o passado de uma forma equivocada. Era um povo que também não conseguia projetar o futuro baseado nessa promessa de Deus. O templo, meus amados irmãos, era importante e apontava para a vinda de Cristo. Será que Israel não precisa do seu Salvador? Será que a igreja de hoje não necessita e não precisa do seu Salvador? Será que nós não estamos cometendo os mesmos erros de Israel do ano 520 a.C.? Será que nós estamos nos esquecendo ou não estamos nos esquecendo das profecias do passado? Será que nós não estamos nos esquecendo das profecias de Deus relacionadas ao futuro, especificamente daquela que diz que o Senhor e Salvador Jesus Cristo haverá de voltar para buscar a sua igreja? E que nós precisamos estar atentos, vigilantes, consagrando cada vez mais a nossa vida aos pés do Senhor Jesus. No teatro da história da humanidade, no teatro da história da família da aliança, nos atos em que a igreja de Cristo muitas vezes age de forma equivocada, nós vamos sempre ter o lugar para as desculpas esfarrapadas. Ainda não é tempo, ainda não é o momento. Não é chegado o tempo da reconstrução. É lógico que era chegado o tempo da reconstrução. A palavra aqui é a palavra de incentivo, é a palavra de ânimo, é a palavra que está saculejando aquele povo, dizendo: vocês precisam sair do marasmo. Vocês precisam sair dessa letargia que vocês estão vivendo. Mas ainda não é tempo, Senhor. Ainda não é o momento. E aí a gente vê no segundo ato aqui. O primeiro é o ato da desculpa esfarrapada, o segundo é o ato da hipocrisia. Aonde é que nós enxergamos a hipocrisia desse povo? Veja o que diz aí o verso 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Veja, a palavra de Deus, pela boca do profeta, está dizendo: não é tempo de construir a casa de Deus. Não é tempo de reconstruir o templo, mas é tempo propício para vocês construírem as suas próprias casas. É tempo propício para vocês produzirem o conforto da sua vida pessoal em detrimento da vontade de Deus. Qual era a desculpa do povo em não construir o templo? Falta de dinheiro? Mas dinheiro para construir as suas casas eles tinham. Qual era a desculpa do povo? Falta de tempo? Veja, irmãos, será que as desculpas são as mesmas que nós até hoje estamos aplicando? Eles não tinham tempo de servir a Deus, eles não tinham tempo de reconstruir o templo, eles não tinham tempo de se dedicar à obra do Senhor como eles deveriam se dedicar, mas eles tinham tempo não apenas de planejar, mas de fazer tudo aquilo que trouxesse benefícios próprios para eles. Nós estamos aqui diante de um clássico caso, onde as pessoas estão colocando os seus interesses pessoais acima dos interesses de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, vai nos, assim, de uma forma impressionante, nos ensinar e dizer que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas.
A palavra do profeta, nesse momento, chama o povo a priorizar a obra de Deus, a priorizar o trabalho do Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos fazer essa reflexão na nossa vida. Não é tempo de servir a Deus. É tempo de me preparar mais, é tempo de estudar mais, é tempo de fazer as minhas graduações, pós-graduações, é tempo de ganhar dinheiro, é tempo de construir isso, é tempo de fazer aquilo. É tempo de manter ou de construir a casa, não é, a paneladas. Essa ideia aqui de casa a paneladas é de conforto mesmo. Alguns eruditos falam que se refere ao forro da casa, construído com madeiras nobres, cedro do Líbano. E aí o texto diz, olha, a sua casa está bonita, belíssima, parabéns, você tem a casa própria, parabéns, você tem um belo apartamento, parabéns, a sua conta está recheada, parabéns, você se veste muito bem, parabéns, você tem um ótimo carro, mas e o serviço de Deus? E a prioridade na casa do Senhor? Aonde fica? Veja, primeiro vem a desculpa, mas será que é tempo de reconstruir? Será que é tempo de buscar a Deus? Na realidade, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar e invocar o nome de Deus enquanto é tempo. Porque haverá um tempo que nós não vamos conseguir mais fazer isso. O Deus que nós servimos é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, mas é um Deus que exerce juízo. É um Deus que exerce justiça. É por isso que a todo momento, não sei se você percebeu nesse texto, o texto diz, ou a profecia diz, reconsidere, repense, revisite o seu passado. Qual era o passado de Israel? O passado da desobediência e do sofrimento. Da desobediência e do sofrimento. Desobedece, cativeiro babilônico. Desobedece, reino dividido. Desobedece, dominação dos assírios. Desobedece, dominação do Império Persa. Será que nós não vivenciamos e experimentamos situações como essa? Será que as pragas, os flagelos, as dificuldades que nós, enquanto humanidade, temos que enfrentar, não é por culpa também do nosso pecado, do nosso afastamento do Senhor? Que é porque a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, veja, é humilhação, é se converter dos seus maus caminhos, é orar, é jejuar, é o pano de saco, né? São as cinzas, é o rosto em terra, se não se converter dos seus maus caminhos. Se isso acontecer, eu ouvirei dos céus. Eu vou sarar a terra que está doente. Veja, a palavra de Deus está colocando diante de nós esta realidade. A palavra do profeta é a palavra que revela a hipocrisia daquele povo. Ah, não é tempo de construir o templo, mas é tempo de construir as suas casas. Ah, você não tem tempo para a obra do Senhor. Você não tem tempo para a igreja. Você não tem tempo para evangelizar, mas você tem tempo para os seus estudos, para os seus negócios. Você tem tempo até mesmo para dedicar aquelas atividades que são supérfluas. Eu pergunto se essa não é a realidade da nossa vida. No ato, ou em cada um desses atos, a palavra de Deus vai instruindo, a palavra de Deus vai orientando. A desculpa daquele povo cai por terra. Quando se percebe que eles não diziam que não era tempo, ou não tinham tempo para o trabalho do Senhor, mas tinham tempo e arrumavam tempo, quando o interesse era pessoal. E eu pergunto, irmãos, não é assim que acontece conosco ou não? Vivemos dias corridos, né? Uns mais do que os outros. Mas quando a gente quer fazer alguma coisa, nós arrumamos tempo ou não? Nós damos um jeito ou não? Mas já percebeu que parece que as coisas de Deus sempre estão no segundo plano? As coisas de Deus sempre estão, não é, a reboque de outras coisas. O horário nobre da minha vida não pertence ao Senhor. O melhor das minhas forças não pertence ao Senhor.
E o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Essa profecia é uma profecia que nos exorta a priorizar o reino de Deus acima até mesmo dos nossos interesses, da nossa vontade, do nosso gosto, da nossa satisfação pessoal. Eu lembro do que nós pregamos hoje pela manhã: fazer morrer essa natureza, amar a Deus acima de todas as coisas, obedecer ao Senhor, fazer a sua vontade. Pode existir sacrifício para isso? Pode. Provavelmente em algum momento vai existir sacrifício para isso. Mas o propósito está estabelecido na minha vida. Eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar. A prioridade da minha vida é Deus. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou de uma forma tão brilhante: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A sua vida do apóstolo Paulo estava entregue ao seu Deus, ao seu Salvador. Eu pergunto a você, meu irmão, nessa noite: e a sua vida está entregue nas mãos do Senhor Jesus? E você tem buscado o reino de Deus como prioridade na sua vida? Você pode hoje abrir a boca e dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem satisfação em servir ao Senhor, você tem alegria em servir ao Senhor. Não é tempo para isso, deixa de desculpa, porque nós temos tempo para os nossos interesses pessoais. Você pode enganar muitas pessoas, mas a Deus nós não enganamos. E a palavra profética, ela é incômoda mesmo, porque ela nos confronta, porque ela mostra a nossa hipocrisia. E aí no terceiro ato, irmãos, vem a exortação de Deus. Eu acho essa exortação fantástica. Não sei se teremos tempo apropriado para analisar cada um dos pontos aqui do texto, mas é uma exortação impressionante. Veja, a partir do verso 6, não é? Nós vamos ver péssimos investimentos, um investimento com péssimos resultados. Verso 6, tem semeado muito e feito o quê? Colhido pouco. Por quê? Porque não prioriza o reino de Deus. Porque o povo estava distante da vontade de Deus para a sua vida. Olha, eu estou preocupado com a colheita, eu estou preocupado com o investimento. Esquece colheita, porque nós não estamos aqui presentes numa sociedade rural. Acredito que nenhum dos irmãos aqui, só se tem alguém que eu não sei, que tem terra, que planta aí soja, feijão, milho, acho que não. Mas nós aplicamos essa verdade para o dia de hoje. Você pode não plantar soja, mas tem muitos irmãos, por exemplo, que investem na bolsa de valores ou fazem outros tipos de investimento que são legítimos. Entenda, irmãos, o investimento por si só não é ilegítimo. O que nós estamos ouvindo aqui do texto é que esse investimento está sendo muito mal feito, porque eles não estão levando em consideração esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí nós somos aprisionados em um mundo extremamente consumista, egotista, não é? Onde o hedonismo impera, onde o prazer pelo prazer impera. Eu estou preocupado se a minha casa está apainelada, né? Se eu tenho forro com a melhor madeira que existe, se eu vou conseguir isso ou aquilo outro. Eu muitas vezes vou sacrificar o meu domingo, o dia do Senhor, eu vou sacrificar o meu convívio familiar, eu vou sacrificar tantas coisas no investimento furado. Talvez fruto desse mundo consumista, desse mundo hedonista, desse mundo que prega o prazer em primeiro lugar. O que é que estava acontecendo? Veja, a exortação do profeta, ela é certeira. Ela vai, como a gente costuma dizer, na veia, né? Acerta em cheio. Veja, verso 6, vocês têm semeado muito, mas têm colhido pouco. Pense no investimento furado. Todo e qualquer investimento que não leve em consideração ter Deus em primeiro lugar é o pior investimento que você pode fazer na sua vida. Pode ter certeza disso que eu estou dizendo. Muitos vão se colocar contrários a essa palavra, mas eu não tenho compromisso em agradar quem quer que seja, senão meu Deus.
como nós falamos hoje pela manhã, como dispenseiro de Deus, pregador e ministro da sua palavra. Eu não posso dizer outra coisa para os irmãos nessa noite. Todo e qualquer investimento que nós venhamos a fazer na nossa vida que nos afasta de Deus é um investimento furado. Corre disso e abandona isso enquanto é tempo. Isso é tolice. É correr atrás de vento. Não vai surtir o efeito necessário. Veja, o texto continua não só falando de investimento furado, mas mostrando que eles sempre estão insatisfeitos. É impressionante isso. Acompanha comigo. Veja, tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. É como se estivesse dizendo assim, olha, por mais que você coma, por mais que você consuma, por mais que você tenha, por mais que você conquiste, por mais que você consiga, você nunca está satisfeito. E nunca estaremos satisfeitos, porque só existe um ser que é capaz de produzir a satisfação plena no nosso coração, Deus. Se eu e você buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, nós podemos ter muito pouco do ponto de vista material, mas muito do ponto de vista da satisfação pessoal. É por isso que a gente olha pessoas ricas, né? Que parece que nunca estão satisfeitos. Sempre tem que ganhar mais, sempre tem que ganhar mais, sempre tem que conquistar mais, né? Sempre tem que aumentar, mas há um vazio de satisfação. É um investimento que, além de não produzir bons frutos, não produz a satisfação tão almejada, a satisfação tão desejada. É por isso que nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais adoecida. Nosso irmão hoje, Ângelo, missionário, falando um pouco sobre Portugal, né? E olha que Portugal não é da Europa o país ou dos mais ricos. Mas comparado ao Brasil, com certeza a qualidade de vida deve estar bem acima de muitos municípios, muitas das nossas realidades. Nós vamos para os países nórdicos, índice de desenvolvimento humano lá em cima, ao mesmo tempo que cresce o índice de suicídio, de insatisfação, de depressão, de enfermidades que atingem a mente, que atingem o coração, porque as pessoas não estão encontrando o sentido real da sua existência. Porque é furada investir em algo que não tem Deus como sendo o centro, como sendo o primordial, como sendo a verdadeira razão. Quando o Senhor Jesus fala de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, antes ele tinha dito, não andeis ansiosos por coisa nenhuma nessa vida. Os irmãos percebem o cuidado que Deus está tendo conosco. A profecia continua sendo ensinada, a profecia continua sendo falada. Além de não estarem satisfeitos, parece que sempre está faltando algo. Veja, comem, né, e não se fartam. Não conseguem estar saciados, né? Ou seja, sempre vai haver insatisfação. O texto continua dizendo, vestivos, mas ninguém se aquece. Sempre está faltando alguma coisa. Nunca é o suficiente. Veja, isso é fruto até dessa insatisfação. E nunca vai ser suficiente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um vazio existencial que é do tamanho de Deus e que só pode ser preenchido por Deus. Não existe nada, não existe ninguém que seja capaz de preencher esse vazio existencial, porque esse vazio vem com a queda. Esse vazio está lá na origem, a explicação dele está lá na origem. Nós tínhamos comunhão com o Criador. Deus estava no meio ali do jardim, Deus compartilhava, Deus estava presente. O Criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos. Veja que o texto fala muito do Senhor dos exércitos, para mostrar que o Senhor dos exércitos é muito mais importante e muito mais forte do que o grande império ou o grande exército persa. Deus estava presente com o seu povo, nós escolhemos nos voltar contra esse Deus,
É quando o povo escolhe a sua satisfação pessoal. É quando o ser humano escolhe trilhar um outro caminho. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós vamos aumentando esse vazio existencial que existe em nós. É interessante que, às vezes, até as ciências que não são teológicas nos explicam essas realidades. Se nós vamos para a antropologia, por exemplo, a antropologia vai nos ensinar que todos os povos, nações, etnias, em todo o tempo, em toda a história, sempre vai ter essa necessidade de se religar. A religião ali presente. A necessidade de buscar o Criador, porque nós viemos de lá. É lógico que vão existir várias teses, várias ideias. Alguns que vão dizer que Deus é uma criação humana, algo que não se sustenta do ponto de vista lógico, mas o nosso objetivo aqui não é falar de filosofia. Mas veja, todos os povos, todas as nações sempre com essa carência de um ser superior. Nós, enquanto herdeiros da revelação específica de Deus, sabemos quem é esse ser superior. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que amou a mim e a você, meu irmão. Não amou apenas, mas ama. E ama com um amor tão intenso que Ele mandou o seu único filho morrer na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus por isso. No alto da sua glória, da sua majestade, do seu poder, Deus exerce misericórdia e resgata o seu povo. É por isso que só Deus é capaz de preencher o vazio existencial da nossa alma. Ele é o final da busca. Lembra de João? Me foge agora o nome do apóstolo que estava buscando. Estava lá, era aquele que estava embaixo da árvore, logo no início ali do Evangelho de João. E os companheiros dizem, olha, nós achamos o Messias. Messias que nós almejamos, que nós esperamos. Ele então fala com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus revela aquele momento que ele teve naquela árvore. Ele diz, olha, verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho de Deus. Naquele momento a sua busca parou. Porque quando nós nos encontramos com Cristo, ou quando nós somos encontrados por Cristo, a nossa busca para. O que Ageu está dizendo aqui, como profeta de Deus, é que o povo precisava despertar e sair dessa letargia, e sair dessa vida tola, de buscar uma satisfação pessoal fora de Deus, porque isso não é possível. Não é possível achar a cura dos nossos problemas, não é possível achar a satisfação pessoal, não é possível preencher o vazio existencial da nossa vida, não é possível encontrar razões verdadeiras, plausíveis, que não seja no nosso Deus, que não seja no Criador de todas as coisas, porque Ele é o Alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. A Ele seja dada toda a honra, a Ele seja dado todo o louvor, a Ele seja dada toda a glória. A nossa vida precisa ser vivida para Deus, para que ela tenha sentido, meus amados irmãos. Salomão nos ensina isso, Jó nos ensina isso. O Novo Testamento todinho, as verdades são essas. Veja, as pessoas buscavam, e todas as vezes que nós buscamos essa satisfação pessoal fora de Deus, nós terminamos trazendo ao nosso coração uma escravidão terrível, que é o que nós vivemos hoje. Nós somos escravos dessa roda consumista. Nós somos escravos desse hedonismo. Nós somos escravos dessa necessidade pessoal. O texto continua dizendo o seguinte: o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Alguma comparação com os nossos dias? Não. Qual é a nossa sensação? Eu trabalho e nada. Já disse um meme. Será que a vida se resume a isso? Pagar boleto e receber telefonema de São Paulo cobrando alguma coisa? Parece que a vida se resume a isso. Para muitas pessoas é.
Entra ano e sai ano, essa é a nossa realidade. E nós não vamos mudar essa realidade na perspectiva de que eu vou mudar a minha condição financeira. Esse é o ponto. A gente muda essa realidade quando a gente aprende a buscar essa satisfação no próprio Deus. A estar feliz com muito ou estar feliz com pouco. O apóstolo Paulo nos ensina isso. O Senhor Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Mestre, o empolgadão, seguir-te-ei aonde quer que vades. Que coisa linda. Parabéns, meu filho. As raposas têm os seus covis. As aves dos céus, ninhos para si. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É isso que você está disposto a fazer, se for o caso? Pode vir. Tome a sua cruz. Venha, siga-me. Seguir a Cristo pressupõe buscar a Deus de forma verdadeira. Me permita aí, eu vou ter que avançar um pouquinho no texto, mas mostrando que um terceiro ato dessa relação com Deus e o seu povo é essa exortação do Senhor. Veja, primeiro, a desculpa esfarrapada daquele povo. Segundo, a hipocrisia daquele povo, que dizia que não tinha tempo para uma coisa, mas tinha tempo para as questões pessoais. Deus, através do profeta, exorta aquele povo, dizendo, olha, vocês estão no caminho errado, vocês estão se tornando escravos de um consumismo, de uma vontade pessoal, vocês estão sendo tolos, vocês precisam rever a vida de vocês, vocês precisam priorizar o reino de Deus. O templo precisa ser reconstruído. Pare o que vocês estão fazendo. Pare a reforma da sua casa e volte para o templo, para construir o templo. Tem toda uma significação envolvida nisso. Busque a Deus. Priorize o trabalho do Senhor. Essa é a exortação. E diante de uma exortação dessa, que atinge o meu coração, e tenho certeza que atinge o coração dos meus irmãos nessa noite também, nós temos dois caminhos. Em resposta à exortação de Deus ao nosso coração. Ou nós tapamos o nosso ouvido e não ouvimos a exortação de Deus. Ou então nós fazemos, conforme a palavra de Deus nos ensina, aquilo que Zorobabel e Josué fizeram. Um dado interessante, meus amados irmãos, é que essa palavra ela começa pela liderança. Ageu falou com os dois líderes, primeiramente. E o texto diz que esses dois líderes, primeiramente, aceitaram a palavra, aceitaram a exortação. A partir do momento que nós reconhecemos os nossos erros, a partir do momento que nós aceitamos a palavra de Deus, e aceitar aqui significa acatar, significa reconhecer essa palavra como sendo a verdade, reconhecer essa palavra como sendo de fato a palavra que precisa ser ouvida. O texto diz que eles aceitaram essa palavra. E obviamente não apenas eles, mas todo o resto do povo. Isso está posto aí no verso 12. Veja então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu. Eles acataram aquela palavra. Eles reconheceram que eles estavam errados. Eles reconheceram, até porque, irmãos, quando Deus fala, não tem como nós acatarmos a sua palavra, ou deixarmos de acatar essa palavra como sendo verdade, melhor dizendo. Os argumentos de Deus são irrefutáveis. Nós olhamos para aquilo que Deus falou lá, mais de 2000 anos atrás, e me impressiona a realidade que nós estamos vivenciando tão próxima e tão parecida com essa. Uma sociedade secularizada. Um povo que busca os seus próprios interesses. Crentes que não têm priorizado o trabalho do Senhor. E que usam de desculpas esfarrapadas. Que quando confrontados pela palavra de Deus e confrontados na realidade das suas próprias vidas, haverão dessas desculpas serem reveladas e mostradas como hipocrisias.
como mentiras. E Deus está amorosamente falando para mim e para você, Ele pode mudar a nossa sorte. Irmãos, esse é o ponto em que a chave muda. Obviamente Deus é um Deus de justiça, Deus também é um Deus de ira. Mas sobretudo Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de graça. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, nesse momento? Mude de vida. Deus está dizendo, as palavras de Cristo repercutem, reverberam ao longo dos séculos, para que possam hoje atingir não apenas os nossos ouvidos, mas penetrar nos nossos corações. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas, pastor, e as outras coisas? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus. Não vá atrás de homens. Nós lemos hoje, maldito o homem que confia no homem. E o mesmo texto diz, bendito o homem que confia no Senhor. Você tem depositado a sua confiança em quem? Na sua força? Na sua inteligência? Na sua capacidade? Na sua mente privilegiada? Domingo que vem nós vamos ouvir Marcos falando sobre o Alzheimer. Basta o Alzheimer para a nossa mente privilegiada entrar em pane. Basta, seja lá o que for, uma doença qualquer, para mostrar toda a nossa fraqueza, né, irmãos? Fraqueza humana. Quem somos nós? A palavra de Deus está mostrando, irmãos, a palavra de Deus está revelando, a palavra de Deus está orientando, os sinais estão diante de nós. Eu clamo pelas misericórdias do Senhor aos irmãos nessa noite, não desperdicem as suas vidas, depositando a sua confiança, a sua esperança, os seus sonhos em outras situações, em pessoas, seja lá o que for. Mas eu convido você nessa noite a de fato e de verdade, não apenas no campo da teoria, não apenas no campo das ideias, mas na prática, no dia a dia, no cotidiano, através de cada uma das nossas ações. Eu convido você nessa noite a entregar a sua vida nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Meus amados irmãos, que falta de fé a nossa. Como eu sofro com isso, como eu, por exemplo, me coloco como um mau exemplo nesse momento. Como eu tenho uma fé tão fraca, parecendo que nós servimos a qualquer pessoa. Não, meus amados irmãos, nós não servimos a qualquer pessoa. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós servimos ao Deus que subverte o Império Persa. Nós servimos ao Deus que usa Ciro, se assim Ele quiser usar Ciro. Nós servimos ao Deus que, se quiser destruir o templo, haverá de destruir o templo. Nós servimos ao Deus que se fez carne e que disse, olha, esse templo, e obviamente Ele não estava falando desse templo que foi reconstruído, mas da sua própria vida, esse templo pode ser e será reconstruído depois de 3 dias. E Cristo foi crucificado, entregue na cruz do Calvário, sofrimento, coroa de espinhos, pregos em suas mãos, asfixiado, uma morte horrenda. O templo, o corpo, a igreja ali representada, alquebrada, destruída. Mas ao 3º dia, o nosso Senhor e Salvador reviveu, ressuscitou dentre os mortos, matou a morte, nos dando a esperança da vida eterna, completando praticamente esse momento histórico e essa obra, revelando-nos peripitoriamente, revelando-nos de forma irrefutável, que vale a pena investir em Deus, vale a pena acreditar em Deus, vale a pena confiar em Deus, vale a pena buscar em Deus, ou buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Pergunte a qualquer pessoa que você conhece.
que fez essa opção na sua vida de buscar a Deus em primeiro lugar, se elas se arrependem. Pergunte aos missionários que estão sendo mortos, perseguidos, se eles se arrependem. Pergunte aos verdadeiros cristãos que dedicam integralmente a sua vida ao Senhor Jesus, se eles se arrependem de buscar a Deus. Eu não conheço um, mas eu conheço muitos que depois de um tempo dizem: eu me arrependo de não ter buscado ao Senhor como eu deveria buscar. Você vai deixar o tempo passar? Você vai continuar correndo atrás do vento? Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, diante da Tua palavra lida, exposta nessa noite, ó Deus, o nosso pecado é revelado, as nossas imperfeições, e nós clamamos nesse momento, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa atuar em cada vida, em cada coração aqui presente. Ó Deus, eu tenho plena consciência que eu não sou capaz de convencer ninguém, mas o Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, nos convence do pecado, nos convence do juízo. E eu peço e clamo nesse momento, ó Deus, que Tu possas avivar a Tua obra no nosso meio. Avivar a Tua obra na 7ª Igreja Presbiteriana de Maceió. Compreendendo, ó Deus, que avivamento não existirá e nunca existiu sem arrependimento de pecados, sem uma busca verdadeira e sincera pelo Senhor, sem dedicarmos a nossa vida ao Senhor de forma prioritária. Ajuda-nos, ó Deus, a que nessa noite nós possamos ouvir a Tua palavra. E como fizeram os Teus servos lá no passado, acolher essa palavra como sendo verdadeira, como sendo oportuna, e que nós possamos consagrar nossa vida nas Tuas mãos. Ó meu Deus, eu oro nesse momento e intercedo. Se porventura aqui no nosso meio existe alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que esse seja momento propício e apropriado para isso. Que o Teu Santo Espírito transforme essa vida e esse coração. Que ele possa encontrar o sentido da vida. Que ele possa finalizar a sua busca. Que ele possa sentir a alegria, a paz, a satisfação que só o Senhor Jesus é capaz de produzir na nossa vida. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos ficar